Fala galera, eu sou o Pastor Renato, esse é o nosso canal de reflexões e eu gostaria hoje de estar compartilhando com vocês um versículo que está no livro de Romanos, no capítulo 10, no verso 17, que é uma coisa muito séria. Eu não gosto muitas vezes de pegar um versículo isolado, mas hoje eu vou pegar ele aqui, porque eu quero falar de algo que está no versículo, tá? Então assim, Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Irmãos, eu percebo hoje que existe uma grande dificuldade em os pastores que têm a igreja tradicional, ou cultos no lar, enfim. É muito difícil você conseguir reunir um povo, a não ser que você tenha um atrativo. E o que eu penso? Hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eu dizia exatamente isso. A fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Só que se eu deixo de ouvir a palavra, a minha fé, ela vai embora. E hoje eu percebo que muitos de nós estamos tão preocupados com tantas coisas, mas nós não estamos preocupados com a nossa fé. Nós estamos preocupados com o que o noticiário fala sobre as doenças. Eu não digo que isso não seja importante, mas eu acabo dando importância para muitas outras coisas. Mas as coisas que realmente vão edificar a minha vida, vão estimular a minha fé, as coisas que vão me alimentar espiritualmente, essas coisas que realmente são eternas, eu deixo de dar ouvido. Lembra quando Jesus estava na casa de Lázaro e ele dizia: Marta, Marta. Marta, ela estava ocupada com um monte de coisas lá e apertou a Maria lá, porque Maria estava apenas ouvindo a Jesus. E eu creio que existia muitas pessoas naquela ocasião lá naquela casa. Mas Maria entendeu que ela precisava ouvir a Jesus. Nós sabemos que nós homens, que hoje trazemos a mensagem, somos pessoas falhas. Mas eu creio de verdade que nós, homens e mulheres, que somos chamados por Deus para poder trazer a palavra para as pessoas, eu digo por mim agora nesse caso, eu procuro buscar permanecer o mais fiel possível ao que a palavra diz, sem ficar forçando versículo, ou sem criar situações a qual a palavra não me dá amparo para isso. Então muitas vezes, por conta disso, você acaba pagando um preço no qual não é um evangelho muito atrativo. Uma amiga colocou no Facebook dela que ao ler a Bíblia encontrei vários erros. Até a Aline que colocou isso aí no Face dela. Quando eu li a Bíblia, eu encontrei vários erros, todos eles em mim. Irmãos, é muito natural que nós tenhamos esse problema. É natural que nós não temos esse desejo de ter um contato genuíno com Jesus, ou de uma proximidade com Jesus, ou uma proximidade com a sua palavra, justamente pelo fato de que quando nós fazemos isso, nós nos deparamos com o nosso verdadeiro eu. Ou seja, nós nos deparamos com um homem, com uma mulher, que muitas vezes não é bonito de se ver. Mas irmãos, isso é extremamente necessário, porque aí quando nós olhamos para a cruz, através da palavra de Deus, nós realmente chegamos à conclusão de que nós precisamos de um Salvador. Porque pelos nossos méritos, nós não merecemos a graça, nós não merecemos entrar nos céus pelas portas. Nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador não é outro senão Jesus Cristo. Mas como eu posso crer nisso, pastor? Através da palavra, irmão. Através da leitura, através da oração, através de nós estarmos em comunhão com os irmãos para poder falar das coisas do reino.
essas coisas, elas fazem com que a nossa fé ela venha a aumentar. Essas coisas fazem com que nós venhamos a querer estar mais próximos das coisas de Deus e mais próximos das coisas do reino. E o contrário é verdadeiro. Quanto mais eu me afasto das coisas de Deus, menos eu quero me aproximar. Eu começo a ficar fraco. Imagina assim, eu vou usar o exemplo de futebol, embora eu não entenda muito bem. Mas imagina um jogador de futebol. Se ele deixar de treinar 1 ano, 2 anos, por exemplo, será que ele vai ter o mesmo condicionamento físico e vai poder jogar uma grande final, por exemplo, num jogo decisivo aí? Ele não vai ter o mesmo condicionamento, não é verdade? Talvez ele vai estar acima do peso, né? Talvez ele não vai ter dormido direito, não vai estar descansado. Então isso vai atrapalhá-lo. Na vida espiritual é a mesma coisa, irmão. Se eu não me alimentar diariamente, se eu não buscar as coisas do reino, se eu não buscar saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, eu vou ficando obeso espiritualmente, eu vou ficando anêmico espiritualmente. E isso contribui para que quando eu tiver que confrontar o inimigo, quando eu tiver que confrontar as astutas ciladas do inimigo, irmãos, eu não vou conseguir. Eu não vou ter condições de fazê-lo, porque eu não tenho força, eu não tenho energia, eu não tenho disposição de enfrentá-lo, porque eu estou anêmico. Então, se eu quero estar firme nos pés do Senhor e firme nos propósitos dele, eu preciso estar com a minha fé em dia. E a minha fé não vem de outro lugar a não ser de ouvir a palavra de Deus. Então, irmão, qual que é a mensagem que eu quero deixar? É para que você e eu possamos valorizar a liberdade que nós temos de culto, a liberdade que nós temos de poder ler a palavra em todo e qualquer momento e em qualquer lugar que nós quisermos. Se eu tenho vergonha de andar com a Bíblia, por exemplo, eu posso simplesmente baixar o aplicativo do meu celular. Se eu tiver preguiça de ler, eu posso baixar o áudio da minha Bíblia no aplicativo do meu celular. Então, irmãos, não existe desculpa para que você e eu fiquemos andando aí errante, fiquemos andando doentes por falta de nos alimentarmos da palavra de Deus. Amém? Que esse vídeo, né, ele possa edificar a sua vida. Irmão, como eu falei, esses vídeos que eu estou gravando, ele está sem edição nenhuma, então se eu tiver errado alguma coisa, me perdoe. Foque somente na palavra, que essa é que vai edificar a sua vida. Amém? Deus abençoe você e uma ótima semana.